Thalita Camargo da Fonseca, advogada, muito obrigado por atender nosso convite para estar aqui. Boa noite, Joaquim. Boa noite para as pessoas. A Thalita é uma advogada muito atuante na área de direitos humanos. Hoje ela tem um caso muito importante. Tem vários casos, mas esse é o mais importante, porque é do momento atual, que trata do acolhimento dos refugiados na Palestina. Ela é advogada do Hassan, salvo engano, gostaria que você falasse sobre isso. Mas eu te passo a palavra, então, para fazer essa abertura e dizer como é que você está vendo hoje, pelas informações que você tem a partir daqueles que são candidatos a refugiados, que querem vir para o Brasil, como é que você está vendo a situação hoje na Palestina? Eu te passo a palavra. Bom, Joaquim, todo dia realmente um desafio lidar com essa situação, que, diferente dos estudos, são pessoas que realmente estão em um momento de guerra, né? Então, todo tipo de dificuldade que nós possamos imaginar que passaremos ou podemos passar um dia, essas pessoas elas vêm passando e tentando enfrentar isso da melhor maneira possível, sem se abater psicologicamente, porque o corpo, infelizmente, já não tem mais a força que tinha antes. Tanto que a passagem delas por Rafah é, como eles mesmos dizem, uma esperança para a continuidade ou futuro dos seus filhos. É extremamente complicado, principalmente porque Israel não anda fazendo as listas que estava se comprometendo a fazer a cada 20 dias. A cada 20 dias saía uma lista com em torno de 16 pessoas por país, o que era muito complicado também pela própria manutenção. O Brasil mesmo tem por volta de 4 casas em Rafah alugadas para essas pessoas, e o nosso avião à disposição no Cairo, mantendo o Exército Brasileiro à disposição, né? Mas nós temos uma segunda parte, que é a parte de vistos humanitários. Essa parte dos vistos humanitários é o que eu encontro hoje mais, digamos, empecilho no Brasil. Por quê? Porque, diferente de outros refugiados, como ocorreu no Afeganistão, como aconteceu no próprio Iraque, em determinado momento, no Haiti, o Brasil ainda não tem uma portaria para refugiados palestinos. E isso faz com que complique a parte burocrática, porque por mais que eu e outros advogados empenhados nisso façamos as petições, direcionando para o Ministério das Relações Exteriores, direcionando para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é onde fica o guarda-chuva da imigração, isso não tem um desenrolar. A partir do momento que, não existindo uma portaria para os refúgios, os vistos humanitários eles ficam soltos. E a partir do momento que o governo ele se propõe a fazer essa portaria, os nossos pedidos de vistos humanitários eles facilitariam até a comunicação do embaixador Alessandro Candeias em Ramallah, na Palestina, com propriamente Israel. Tenho que dizer que o embaixador ele tem sido literalmente um ser humano excepcional no acolhimento de todas as pessoas que entram em contato com ele. Como é de praxe o Brasil ter uma das melhores diplomacias do mundo. No entanto, a gente tem que entender também que existem trâmites burocráticos que não podem mais existir tendo pessoas que se salvar todos os dias, principalmente crianças. Hoje, o que mais me impressiona é que de todas as famílias que me procuram, a grande parte dos integrantes dessas famílias são crianças. Então, eu tenho invocado, né, nos pedidos de visto humanitário, a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, porque isso é um dos motivos que leva também a Israel a ser levado, no futuro próximo, ao Tribunal Penal Internacional, em uma questão de genocídio. Por mais que falem, Thalita, mas não é parte, não é a totalidade étnica de um povo que está sendo assassinado. Não, mas são as crianças. E sendo as crianças, são a impossibilidade de um futuro na terra de onde elas nasceram. E por isso, o crime de genocídio, por exemplo, já está configurado.
Ainda como é que você entrou nessa causa? Como é que você teve esse contato, já que eles estão na Palestina? Como é que você trouxe Eu não ouvi muito bem a sua pergunta, que a sua voz cortou um pouco, mas eu acho que eu entendi. Não, mas eu posso repetir, se você quiser. Ah, Como por você favor. entrou na causa da Palestina e você hoje é procurada por aqueles que querem buscar um lugar, fugir da morte, seria vir Sim, ao Brasil. Como é que você entrou? sim. No ano de 2019, eu fui procurada pelo Instituto Brasil-Palestina para ser assessora jurídica deles, porque eles estavam montando uma frente parlamentar para uma visita a Gaza. E fiquei muito honrada com o convite, fui a Brasília, inclusive no lançamento dessa frente parlamentar, e nós iríamos fazer essa visita a Gaza para demonstrar que a ocupação, o apartheid, o bloqueio e a limpeza étnica é algo que acontece há mais de 70 anos. Então, crimes contra a humanidade já vinham acontecendo. Ocorre que chegou a pandemia e, infelizmente, essa viagem não aconteceu. E a partir disso, eu tive uma aproximação com a comunidade muçulmana no Brasil, não especificamente palestina. E, infelizmente, a partir do dia 7 de outubro de 2023, é que começam a aparecer alguns chamados de colegas, de conhecidos em comum, para que eu começasse a acompanhar algumas famílias. E uma das primeiras famílias que eu comecei a acompanhar, quando eu digo acompanhar, é realmente conversar todos os dias, perguntando se estão precisando de alguma coisa, como que está a saúde física, a saúde mental, qual que é a perspectiva deles. Por quê? Porque você tem que manter essas pessoas motivadas numa situação de guerra para que elas realmente consigam sair da paralisia que chega em determinado momento, principalmente tendo crianças, como é o caso do Hassan. E uma das primeiras famílias foi a família do Hassan. E a partir do momento que chega a família do Hassan, começam a chegar outras famílias, e semanalmente chegam, até hoje. E é muito triste, porque a situação ela piora a cada dia, obviamente, é uma guerra. E não há, eu não vejo hoje uma mobilização internacional, que é muito triste, para a gente fazer com que os direitos humanos realmente existam, né? Então, assim, eu sou uma profissional que atua com direitos humanos, que dedico a minha vida a essa pesquisa, a essa luta, e sempre penso o quê? É um conglomerado de palavras que transformaram-se em declarações, mas isso não existe na prática. E para que isso exista na prática, é preciso que algumas burocracias deixem de existir ou que tenham uma praticidade maior na comunidade internacional. E eu não estou vendo que isso esteja acontecendo. Amanhã, né, iniciará no Tribunal Penal Internacional o julgamento em si, mas da petição específica dos ocorridos em 2014, 2015. E isso é muito importante. Por quê? Porque dali já havia as denúncias de crimes de guerra, de crime contra a humanidade, de crime de genocídio. Então, assim, o que se inicia há muito tempo atrás, agora só está deflagrando de uma maneira, digamos assim, potencializada e que não tem mais retorno. Não existe mais Gaza, não existe mais Cisjordânia a partir do momento que a Cisjordânia está ocupada. Então, conversar com essas famílias diariamente, e eu não tenho, né, fluência em árabe, então você pode imaginar que a maioria também não tem fluência em outras línguas. Então, é Google Tradutor, sabe? Na maioria das vezes. E isso tudo dificulta. Mas a Embaixada do Brasil ela tem se esforçado para ajudar. Mas o que nós precisamos mesmo é que o governo brasileiro faça essa portaria para o recebimento dos refugiados, para que os vistos humanitários eles tenham uma facilidade maior em negociação com Israel. Por que você acha que essa portaria ainda não foi editada? É uma boa pergunta, Joaquim, porque eu já fiz 2 pedidos por essa portaria, né? Eu fiz um pedido logo após o dia 7 de outubro, ainda no mês de outubro, na segunda quinzena do mês de outubro, e eu fiz um novo pedido assim que o Hassan chegou aqui. Então, foi no início do mês de dezembro.
sabendo que essa portaria não sabe-se por qual motivo não foi feita ainda, só é mais um complicador para dar uma perspectiva de vida para essas pessoas. Eu não estou dizendo que o Brasil tem que assumir toda a responsabilidade, obviamente, dos vistos humanitários, mas o nosso país ele é um país que é um expoente nesse sentido e que pode, sim, encabeçar, inclusive, uma campanha mundial para que essas pessoas tenham o direito a continuarem vivas. Thalita, qual foi o relato mais dramático que você ouviu de pessoas que querem fugir da morte, fugir do inferno? Eu até peço desculpa se eu me emocionar, porque são muitos os relatos, né? Eu acho que a falta de alimentação e as consequências em si da fome é uma das coisas mais horríveis que eu já ouvi. Mas também em relação às crianças. Em relação às crianças, porque eles são monitorados o tempo todo por drones. E esses drones, alguns com câmeras, outros drones com pequenos bombardeios mesmo. Então, quando eu vejo crianças chegando no Brasil e eles começam a ter medos de batidas de porta porque eles acham que é uma bomba, eles começam a ter medos de avião quando chegam a morar próximos a aeroportos, porque eles acham que vão ter um bombardeio. É algo inimaginável, e são cicatrizes que são eternas. Se essas pessoas elas não tiverem propriamente um cuidado com a saúde mental de um período de conflito, né, de um período de pós-guerra, eu acredito que seja muito difícil restabelecer a normalidade do que elas viveram. Thalita, você, por conta dessa sua luta em defesa de um povo oprimido, absurdamente oprimido, você foi ameaçada, não foi? Isso agora recentemente, é isso? Houve até uma manifestação do PT, Partido dos Trabalhadores, em solidariedade a você. Sim, eu faço parte do setorial de segurança do PT e eles fizeram essa nota e eu fiquei muito lisonjeada por terem feito essa nota, porque esse é um dos grandes problemas também na advocacia no Brasil, né? O Partido dos Trabalhadores fez a nota e outras instituições que eu participo também, mas, por exemplo, a própria OAB não. Então, é uma coisa, assim, que é de se discutir ainda no futuro próximo. Mas a ameaça, ela vem, sim, quando um dos meus clientes, ele começa a ser ameaçado, né? E tem as redes sociais invadidas e começa a ter todos os dados deles expostos, né? Que é o crime de doxing. E nesses dados expostos, eles reconhecem digamos, a relação com ele no caso da advocacia, né? Por ser advogada dele. E aí eu começo a receber também as mensagens em redes sociais de execução. E são mensagens que, no início, eu fiquei, né, um pouco preocupada por achar que realmente poderiam vir outras e que a gente nunca sabe o que essas pessoas na internet podem vir a fazer a partir do momento que elas saem, né? Para as ruas com o mesmo ódio que elas acabam proferindo pela internet. Mas não aconteceu nada, mas eu provoquei investigação. No entanto, quando o Hassan chega e ele recebe mais de 200 ameaças de execução dele e da sua família, dali eu vejo que a situação ela é muitíssimo mais grave do que eu estava imaginando. Por quê? Porque a gente está falando de um ódio que essas pessoas estão nutrindo e elas estão disparando para caminhos que elas muitas vezes não conhecem ou não compartilham completamente de determinado horizonte ou de profundidade de determinado horizonte, mas simplesmente pensam que são terroristas e defensores de terroristas, então nós temos que expulsá-los do Brasil. E isso é muito complicado. E esse problema nacional, ele é um problema nacional que vem de anos para cá, e todos nós sabemos o porquê se formou. E que existe um grande potencial disso ser mirado para qualquer outro lugar ou qualquer outra pessoa no dia de amanhã.
Então, é um fenômeno que está acontecendo e que a gente precisa aprender a lidar com ele. Thalita, o Beg Vani Vieira diz aqui no Brasil, até denunciar o genocídio de Israel é se aliar ao Hamas, segundo a grande imprensa. E o governo recua. Fato. Você acha que isso tem influência na não edição ainda de uma portaria que facilitaria o refúgio humanitário? É isso? Eu não posso dizer que não, né? Como eu também não posso referendar isso. Mas o que acontece? Em todos os países do mundo, existe uma grande parcela da população que tem determinado poder, e aí a gente está falando de poder aquisitivo e de poder realmente de decisão dentro dos países, que são da comunidade judaica. E nesse sentido, que o governo Lula pode estar sendo pressionado, sim, por conta disso, e para se abster a não fazer essa portaria, pode. No entanto, a gente tem que imaginar também que nós temos 40 brasileiros ainda em Gaza e que talvez o governo ele não tenha feito nenhuma declaração pública ou não tenha se exprimido de alguma forma em uma vertente, digamos assim, mais incisiva para que Israel tivesse a liberação de outras pessoas por conta desses 40 brasileiros. Então, assim, a diplomacia, como eu disse, é sempre tentar, ao máximo, salvar pessoas com o mínimo de dano, porque essas pessoas já existe um dano iminente para elas o tempo todo. Então, é tirar pessoas de campos minados sem que as bombas se desarmem. No entanto, isso, ao passar de cada dia, complica mais pela falta de alimentação e de água. Thalita, que providências você tomou em relação às ameaças? A polícia está investigando? Sim, em relação às ameaças, nós fizemos, no final do ano passado mesmo, um pedido para a Delegacia de Crimes Digitais aqui em São Paulo, pela celeridade e seriedade do trabalho deles, para que fizessem pelo menos a identificação civil de cada um dos autores das ameaças, tanto minhas quanto do Hassan e de outros clientes. Mas, a partir disso, esse ano também vai continuar esses processos, agora após o recesso, né? Estou voltando ao trabalho agora, no sentido de que também existam os processos cíveis em relação a isso. Porque, por exemplo, no caso do Hassan, que foi um dos que mais se expôs, nós tivemos pessoas públicas, né? No caso, políticos, que fizeram gravíssimas afirmações em relação a ele, e que isso precisa ser punido, porque essas pessoas públicas é que levam essas pessoas, digamos assim, menos informadas, que estão usuários de internet, a cometerem crimes. Você está falando da Carla Zambelli, é isso? Não só ela, existiram outros também. Ela foi uma das principais, né, que se alterou bastante e queria até pedir a suspensão da nacionalidade concedida ao Hassan e a sua família por refúgio. Então, assim, é muito triste imaginar o nível de político que a gente tem nesse país hoje, principalmente que eles não sabem muitas vezes o que eles estão falando, mas eles preferem manter o eleitorado engajado falando absurdos do que realmente fazerem algo para salvar vidas. Entendi. E no caso, esses políticos, eles foram denunciados por vocês? Ou por alguma entidade? Eles ainda não foram levados à justiça na área civil, na área criminal sim. Mas eu posso imaginar que pelas festas de final de ano e etc., eles não tenham nem recebido intimação ainda, tá, Joaquim? Mas eu acredito que nesse primeiro trimestre eles já tenham as intimações em mãos para se defenderem dos atos que cometeram. Tá certo. O Thalita, teve hoje uma manifestação do governo, hoje eu quero até ler para você, e eu queria ouvir a sua opinião. Tá? Então, tá aqui, olha, o Brasil declarou, o Brasil declarou apoio à África do Sul na ação lá junto ao Tribunal Penal Internacional contra o genocídio. Eu tenho aqui a notícia, diz que o ministro das Relações Exteriores emitiu na tarde desta quarta-feira uma nota oficial anunciando o apoio
no país a iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça contra Israel por atos genocidas na Palestina. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o embaixador da Palestina em Brasília, Ibrahim Al-Zeben, para discutir a situação dos palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia após mais de 3 meses da atual crise. O presidente Lula reiterou a condenação imediata pelo Brasil aos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023. No entanto, ele ressaltou que tais atos não justificam o uso indiscriminado, recorrente e desproporcional de força por Israel contra civis. O comunicado destaca que já são mais de 23 mil mortos, sendo 70% mulheres e crianças, além de 7 mil pessoas desaparecidas. Mais de 80% da população foi transferida forçadamente e os sistemas essenciais como saúde, água, energia e alimentos estão em colapso, caracterizando punição coletiva. Bom, essa é a nota, e aqui tem mais, acrescenta aqui que o presidente brasileiro enfatizou os esforços pessoais para buscar um cessar-fogo, a libertação dos reféns do Hamas e a criação de corredores humanitários para proteger os civis. Diante das flagrantes violações ao direito internacional humanitário, Lula declarou apoiar a ação da África do Sul na Corte Internacional de Justiça. Aí diz aqui o comunicado do Itamaraty. À luz das flagrantes violações ao direito internacional humanitário, o presidente, aqui, olha, à luz da flagrante, o presidente, o presidente manifestou seu apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para que determine que Israel cesse imediatamente todos os atos e medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados nos termos da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, diz o comunicado do Itamaraty. Qual a sua avaliação sobre essa nota? Sabe, Joaquim, eu sou uma pessoa que vou em várias reuniões e tento fazer sempre o caminho diplomático quando possível, né? Só que o que eu disse anteriormente, se o Brasil quiser um caminho sério para salvar vidas hoje, além de apoiar, obviamente, essa ação da África do Sul na Corte Internacional de Justiça, que é uma ação de extrema importância histórica, inclusive, é fazer essa portaria para que os refugiados eles tenham, digamos, mais solidez para pedir o visto humanitário para o Brasil. Em relação a processos internacionais contra Israel, no final do ano passado, eu assinei junto com um advogado francês, não só ele, mas mais de 200 advogados pelo mundo, uma ação no Tribunal Penal Internacional nesse sentido. E a comunidade internacional, tanto o Tribunal Penal Internacional quanto a Corte Internacional de Justiça, eles podem emitir as suas sentenças, o que não significa que essas sentenças elas vão ser cumpridas por Israel. Afinal de contas, Israel não reconhece nem o Tribunal Penal Internacional, nem a Corte Internacional de Justiça. Então, neste sentido, a prática mesmo é tentar salvar as vidas com os vistos humanitários neste momento. E depois, obviamente, não depois, mas concomitantemente, levar o governo de Israel, os militares de Israel, aos tribunais para que eles sejam julgados, tal qual foi no final da Segunda Guerra Mundial, quando nós decidimos criar parâmetros para o que significa direitos humanos e também parâmetros para o que significa, nas décadas seguintes, direito humanitário e direito de crimes de guerra, né? Direito de guerra. Uma coisa que eu acho extremamente infeliz é imaginar que por uma questão realmente educacional, nós imaginarmos que o dia 7 de outubro de 2023 como o epicentro de tudo isso. E a gente sabe que o dia 7 de outubro, na verdade, é uma cena, não é o filme, né? O filme acontece desde o final da Segunda Guerra e tem, desde 1967,
um momento em que Israel começa a ter uma tomada do território palestino num processo que é de colonialismo. E que esse processo de colonialismo, que ele é, pela comunidade internacional, repudiado. Então, se a gente está falando de um processo que é repudiado pela comunidade internacional, a gente está falando que quem está sofrendo esse processo de colonização forçada e através de assentamentos, como no caso da Cisjordânia, ou de bloqueio e apartheid, no caso de Israel, a gente já está falando aqui que existe um colonialismo clássico e que quem está sofrendo ele pode tentar combatê-lo com violência. O que acontece no dia 7 de outubro, e que as pessoas insistem, é que a legítima defesa de Israel ela estaria amparada no direito internacional público, no artigo 51 da Carta da ONU. E não é real. Por quê? Porque a legítima defesa do ataque de 7 de outubro, amparada na Carta da ONU, ela só poderia ser real se fosse um Estado em conflito com outro Estado, o que não é o caso, porque o Hamas não é um Estado. E Israel tem controle total sobre a Palestina histórica. Então, nesse sentido, Israel está combatendo uma força de ocupação que, obviamente, poderia muito bem não ter feito uso de reféns israelenses, mas fez uso de reféns israelenses. Em algum momento, essas pessoas também têm que ser soltas e libertas. Soltas, libertas igual. Tem que ser soltas. Só que a gente está vendo ali que o Hamas está tomando, não só o Hamas, mas a resistência, que a gente entende tudo como o Hamas daqui, né? Mas que não é só isso. É uma resistência palestina a essa ocupação de Israel. Mas o que eu fico muito desgostosa, por exemplo, é que existem alguns grupos aqui no Brasil mesmo, de palestinos, ou de descendentes de palestinos, que acabam falando assim, não, mas a gente não tem que pedir visto humanitário, tem que manter pessoas lá na resistência. Mas calma, manter pessoas na resistência em frente a tanques de Israel? Então, assim, não há possibilidade de resistência hoje. A única possibilidade hoje é salvar vidas através de visto humanitário. E depois, sim, conseguir entender o que é que vai acontecer com aquele território. Por quê? Porque Israel, desde 2018, criou-se um plano de ocupação, né, de assentamentos do território da Cisjordânia, de tal ponto que eles não vão falar que os palestinos não podem fazer seus assentamentos na Cisjordânia, mas quem vai dar a licença para as construções é Israel. E aí Israel dá a licença para a construção para 99 judeus e para um palestino. E aí, automaticamente, esse povo ele vai sendo expurgado da Cisjordânia. E o que vai acontecer, ou o que é a intenção de Israel? E o que é público e notório, não sou eu que estou aqui fazendo qualquer tipo de imaginação, que é Cisjordânia, as pessoas sendo expulsas num deslocamento forçado para a Jordânia. E nós temos o quê? Gaza, num deslocamento forçado, os que sobreviverem para o Sinai. Tanto que na última reunião da ONU que Netanyahu esteve, ele apresentou um mapa com uma reconfiguração do Oriente Médio como um grande Israel. E não existia Palestina, sabe? Então, assim, se esse é o projeto dele e o mundo sabe disso, nós temos que fazer alguma coisa para salvar essas vidas. E se o mundo não concorda com essa expansão desse grande Israel, o mundo também tem que fazer alguma coisa. Então, hoje, o primeiro passo é vistos humanitários e salvar vidas. E, concomitantemente, que essas pessoas sejam realmente levadas aos tribunais internacionais, pensando que, mesmo sendo condenadas, elas podem sair livres a partir do momento que elas não reconhecem esses tribunais. Thalita, você sabe, existe diferença em Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional? A Corte... Existe. Qual é? Existe.
A Corte Internacional de Justiça, primeiro as localidades e as competências. Quando a gente fala em Corte Internacional de Justiça, a gente está falando especificamente em um tipo de julgamento que você fará, que pode envolver uma série de medidas que não estejam no Estatuto de Roma. E quando a gente está falando do Tribunal Penal Internacional, a gente está se baseando única e exclusivamente no Estatuto de Roma. Então, o Estatuto de Roma, ele tem as suas regras, a Corte Internacional de Justiça tem as suas outras regras. Então, assim, dá para acionar os dois? Dá para acionar os dois. O certo seria sempre o Tribunal Penal Internacional, quando a gente fala, olha, são crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, e seus subitens. O Tribunal de Justiça, a Corte Internacional de Justiça, ela consegue ter uma amplitude maior, mas eu não vejo, sinceramente, hoje, com o que nós temos na Justiça Internacional, alguma forma de paralisar Netanyahu. E a história nos traz, né, que a violência ela só é cessada com mais violência, infelizmente. Nossa, que coisa. Você poderia falar um pouco da tua história, para as pessoas saberem? Sim. Eu começo a atuar com direitos humanos em um processo internacional que é contra o Vaticano. Eu recebi algumas denúncias no Brasil de pedofilia, de abuso de crianças e adolescentes por o clero católico, e durante um período de 20 anos que isso aconteceu. E quando essas pessoas me procuraram, eu fui fazer uma investigação para encontrar se não tinha nenhum tipo de denúncia feita ou investigação feita contra essas pessoas. E realmente não tinha. E aí, obviamente, né, força de uma instituição milenar, a gente não consegue ter muitas... manusear como um processo comum. De tal maneira que eu faço, junto com alguns advogados que me ampararam desde o início, um pedido para o Vaticano, para que o Vaticano investigasse se havia indícios, como eu estava levando, né, junto com os clientes, de algum tipo de crime ali, pelo direito canônico. Né? E aí foi através do direito canônico que o Papa ele envia delegados canônicos para o Brasil e começa uma investigação canônica, e dessa investigação canônica que afasta padres e bispos, que a Procuradoria de Justiça de São Paulo, né, chefe da promotoria no caso, ele toma como indícios e começa as investigações no sistema de justiça brasileiro. E aí, desse caso, eu começo a despertar para realmente até que ponto o sistema de justiça ele pode ser acionado, ou até que ponto a gente pode procurar a justiça no Brasil. E eu encontrei vários entraves, e aí comecei a buscar, dentro desses entraves, algum tipo de especialização, que é sair desses entraves ou buscar outros caminhos para que a justiça aconteça, sabe? E hoje nós temos, né, uma decisão do Vaticano, uma admissão canônica desse padre, e a justiça brasileira numa condenação dele a 21 anos. Mas existe recursos, enfim, mas é um caso que virou, se transformou em um livro e se transformou em uma série também, ambos lançados no ano passado. Depois disso, acabou acontecendo a procura para outros casos específicos em violação de direitos humanos. O ano passado, especificamente nos meus estudos, né, porque a gente pode imaginar que pela complexidade não dá para pegar muitos casos e trabalhar concomitantemente sem me aprofundar e encontrar estratégias para a busca da justiça. Mas os dois casos principais de direitos humanos, e obviamente que eu atuo pro bono nisso, são voltados hoje para os palestinos e também para a comunidade indígena no Brasil, especificamente os Guarani Caiovás e a Avá Guarani.
Perfeito. E quando foi que o tema tocou vocês? Primeiro, deixa eu perguntar por onde você se formou. Quando Eu foi me que isso formei no tocou? interior de São Paulo, na Unisal, né, Salesianos, aqui no interior de São Paulo, e em dado momento, nesse processo da igreja, sofri ameaças, né, retaliações, aquela coisa toda que a gente já está acostumado por atuar em direitos humanos, e aí eu fui fazer um mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade na UFSCar, Federal de São Carlos. E agora pretendo fazer o meu doutorado voltado a direitos humanos em uma dessas áreas de atuação, ou os palestinos ou os indígenas, porque incrivelmente ambas as causas têm a mesma raiz, né? Que é a questão territorial, que é a questão de permanência cultural e étnica, que são os laços com a terra, e é algo bem interessante de ser estudado. Perfeito. Ótimo. Thalita, deixa eu falar uma coisa para você. Tem aqui uma questão que eu queria colocar, só que nós temos uma. Eu estou vendo aqui a minha bateria que está com um problema que pode cair, só por isso que eu estou preocupado. Se cair, eu volto para um outro equipamento, tá bom? Mas é que eu estou de olho aqui no equipamento. Você a minha preocupação. Deixa eu perguntar para você o seguinte. E aí você disse que fez uma instituição que é católica, né? Pelo jeito, mantido por alguma ordem católica, que é salesiana. E aí, quando foi que você viu que tinha que atuar de adolescentes, crianças que eram vítimas de pedofilia, e essa não é uma questão de colocar em guerra de religião para destruir uma certa religião. Isso existe na Igreja Católica, existiu, e isso é denunciado no mundo inteiro, e você teve esse papel importante. Quando foi que você, a partir de você tomou algum conhecimento de caso, que você decidiu, eu vou enfrentar, porque não é fácil? Sim, eu fui procurada, Joaquim, por um pastor da minha cidade, e ele comentou que tinha um senhor que estava sendo processado por um bispo. E eu achei um pouco estranho, né? Falei, bom, bispos outorgam bênção, né? Processar uma pessoa, por mais que fosse na área civil, era muito estranho. Esse processo, ele era um processo de esbulho possessório, essa pessoa teria entrado na igreja e tomado para si alguns bens de valor. Só que o detalhe, essa pessoa era um senhor deficiente visual. Então, a impossibilidade lógica disso acontecer já era por si só um absurdo. E quando eu enfrentei esse processo numa cidade do interior, né, isso correu, e aí pessoas ficaram sabendo que eu estava atuando nesse caso, defendendo esse senhor, especificamente em relação ao bispo. E aí começaram a me trazer outros relatos de pessoas que também estavam sendo processadas e levadas para a delegacia por pedidos desse bispo de alguns padres. E isso me levou me deixou chocada, né? E aí me levou até a delegacia a perguntar para os delegados realmente o que estava acontecendo e ver o porquê que essas pessoas estão sendo levadas até ali. E a maioria das denúncias era calúnia, injúria e difamação. Calúnia, injúria e difamação. E assim, será que essas pessoas não tinham realmente uma razão em caluniar, injuriar, difamar? Será que existia um comportamento intrínseco a essas pessoas ligadas ao clero que não levaria realmente a comunidade a querer realmente expulsá-los dali, para não ter aquelas pessoas como intérprete de Deus? E aí me chegou a conclusão de que isso era só o início, ou seja, a ponta do iceberg, porque depois começaram a vir as vítimas dos crimes sexuais em si. E aí, quando chegaram as vítimas do crime sexual em si, eu já não podia mais me calar, né? E foi nesse movimento de não poder mais me calar que foi montada essa estratégia de buscar o Vaticano e etc. Mas, mesmo assim, eu estava enfrentando problemas na justiça brasileira de dar encaminhamento nas investigações
iniciais. E foi aí que eu procuro um grande amigo meu, né, e grande advogado, que é o Dr. Roberto Tardelli, o Dr. Gustavo Paiva e a doutora Aline Giacom, que, em primeiro momento, ampararam de forma brilhante e, de forma brilhante, também souberam conduzir todo esse processo presencial. Quando eu digo presencial, aqui no Brasil, né, no sistema brasileiro, para condenação ou a parcial condenação dessas pessoas, porque ainda existem outros para serem investigados. Como o Joaquim bem colocou, isso não é de agora, é de sempre. Espero um dia poder dizer que não será para sempre, mas enquanto não houver essa questão de denúncia e esse caminho realmente de resgate pela dignidade humana e essa busca pela justiça, sempre vai ficar muito mais difícil com que haja punição. Não graças a esse processo, né? Mas também por esse processo, o Papa ele envia a minha pessoa uma carta, e nessa carta ele faz uma série de considerações sobre os ocorridos, e ele muda, né, a legislação católica em relação ao modus operandi da Igreja Católica, quando a Igreja Católica fica sabendo que existe algum tipo de violação. Então, hoje, tecnicamente, pela lei canônica, quando existe algum tipo de violação na Igreja Católica, a pessoa, a vítima, ela pode sim ter o contato com o sacerdote mais próximo, e o sacerdote mais próximo tem que reduzir a termo que essa vítima fala e levar a pessoa de instância superior a ele, automaticamente a levada à delegacia de polícia mais próxima, à promotoria mais próxima do país que aconteceu a violação. Posso dizer que isso está acontecendo? Posso dizer que na diocese, onde iniciou esse processo, sim. Agora, nas outras, é uma questão realmente de fiscalização de todos nós. Tá ótimo. Mas que coisa legal a tua atuação, viu? E você é religiosa na sua origem, na sua formação? Hoje, pessoal. Não, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa espiritualista. Uhum. Até porque nesse processo da igreja, especificamente com esse Papa aqui, que é o Papa Francisco, ele é maravilhoso, né? Com esse Papa maravilhoso que nós temos nesse momento, o que eu posso dizer para vocês, Joaquim, é que eu tive que ler Rabelais, entendeu? Uhum. Tive que fazer uma desconstrução para conseguir ter pelo menos uma sanidade ali e estar do lado das vítimas, né? Mas esse processo ele não termina, né? Ele não termina porque eu peço, assim como as vítimas de outros países receberam indenizações do que eu chamo de corrupção da fé, que é o não restabelecimento mais daquela pessoa com uma entidade de fé, independente da religião que for, essa pessoa ela merece um ressarcimento. Não há, infelizmente, outro ressarcimento hoje se não for pecuniário, né? Gostaria que tivesse uma outra maneira da gente reconstituir uma pessoa, mas é a única coisa que é possível, né, dentro desse sistema que a gente tem hoje. Então, nós temos no Vaticano ainda um pedido. Eu espero que esse ano eu e os advogados do caso, nós possamos ir para o Vaticano, nós possamos ter a nossa audiência com o Papa, e que as vítimas brasileiras elas recebam a indenização, assim como as outras vítimas ao redor do mundo, e principalmente que o Brasil tenha também o que outros países ao redor do mundo já tiveram, que é a questão de existir, digamos, um grupo de trabalho interno no país para verificar o que é que está acontecendo, o que já aconteceu, e se há vítimas vivas ainda, que essas vítimas sejam ressarcidas. A gente pode imaginar que o Brasil, sendo ainda o país mais católico do mundo, é muito difícil imaginar que eles vão realmente abrir a caixa de Pandora.
mas é um voto que a gente faz pela questão de justiça. Que coisa. E outras áreas que você atua de direitos humanos agora, defendendo as vítimas ali da ocupação israelense, quais outros casos que você já atuou e você atua? Em relação à Palestina ou outros casos? Outros casos de direitos humanos. Outros casos de direitos humanos que eu tenho me dedicado bastante é em relação aos povos indígenas do Brasil. Tá. Eu atuo no caso, vim atuar no caso um caso já bem amadurecido, que é o caso do cacique Marcos Veron, que inclusive completa 21 anos no dia 13 de janeiro, daqui a 2 dias, esse processo. O cacique Marcos Veron, ele é um dos principais caciques da etnia Kaiowá. Ele era um dos caciques que andava com Darcy Ribeiro e com o professor Antônio Brandi, e ele foi, através de uma emboscada, sequestrado, torturado e morto no ano de 2003. E o Ministério Público Federal considera o crime como um crime contra a humanidade. Eu ainda não acionei organismos internacionais nesse sentido. Nós temos agora para levar a júri o último dos réus, mas o juiz ainda não fez a pronúncia dele. Por conta disso, eu acionei, no final do ano passado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque o Brasil, a partir do momento que ele não consegue dar um respaldo de início e fim de um processo, ele está, sim, cometendo, infelizmente, uma violação ao acesso à justiça. E esse caso do cacique Marcos Veron, ele é um caso emblemático. O cacique Marcos Veron, ele é conhecido como o cacique dos caciques, porque ele fez várias retomadas do território Guarani e Kaiowá, já na década de 70, afinal de contas, foi a época que a ditadura militar criou, os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e da pior forma possível, acabou massacrando parte da população indígena desse país. E hoje atua, além dos familiares do cacique Marcos Veron, também para a população indígena Guarani Kaiowá, entre várias famílias, e Avá Guarani, que são do noroeste do Paraná. Quando eu falo Guarani e Kaiowá, são do sul do Mato Grosso do Sul. O que eu posso dizer para vocês? Eu estive na última Assembleia Indígena que ocorreu em novembro, no Mato Grosso do Sul, e o que eu fiz? Sabendo que existiam violências incessantes, eu fiz um peticionamento dizendo que durante a Assembleia Indígena, que tivesse pelo menos a Força Nacional, a Polícia Federal, a presença da FUNAI, mas de uma forma massiva, para que eles não tivessem nenhum tipo de violência e pudessem ali contemplar parte do que eles iriam fazer na sua Assembleia, que estavam todos os caciques e as lideranças numa ritualística em si muito bonita. Porém, os meus pedidos, inclusive também segurança alimentar, e os meus pedidos, eles, apesar de serem, eu tenho um e-mail disso, que apesar de eles serem deferidos pelo ministro, na época, o ministro Flávio Dino, no e-mail, essas medidas não foram tomadas. E aí, quando eu chego no território, eu vejo insegurança alimentar, desde a alimentação em si até a água, vejo idosos, crianças, não vejo a Polícia Federal, eu não vejo a Força Nacional, e isso, passam-se dias, começam a chegar determinadas autoridades, aí quando começam a chegar determinadas autoridades, alguma movimentação começa a acontecer, e chega um carro da Força Nacional com 5 pessoas. E que se tivesse qualquer tipo de retomada, que eles acabam tendo uns cercos o tempo inteiro ali de fazendeiros e seus capangas, digamos assim, seguranças privados, um carro da Força Nacional e nada seria a mesma coisa. E a insegurança alimentar continua. Bom,
Em determinado dia, nós estávamos em uma área onde não tinha nem sinal de internet e aconteceu um sequestro de uma das famílias indígenas. Nossa. E aí, conversando com os caciques, né, ele contando, quando conseguiu receber um sinal que a família tinha sido sequestrada, ele ficou desesperado e eu pedi calma para ele e que a Força Nacional estava ali, iria fazer alguma coisa, iria tomar alguma providência. Bom, e a burocracia em si demora muito para que a Força Nacional tivesse autorização para se deslocar a 120 metros, mentira, a 120 quilômetros para uma cidade próxima que é onde estava tendo o sequestro. O que aconteceu? Um familiar dessa família sequestrada que estava especificamente na Assembleia Indígena quis ir até lá. E no desespero desse familiar, uma cineasta, um jornalista canadense, um engenheiro florestal, falaram, olha, nós que não somos indígenas, vamos acompanhar o senhor, porque, pelo menos para a gente se comunicar com essas pessoas e ver o que está acontecendo com a sua família, pedir ajuda. E o que aconteceu em específico é que quando eles chegaram na cidade de Iguatemi, Mato Grosso do Sul, eles deixaram o indígena junto com parte da família, que estava muito abalada, chorando, estavam todos assim, deitados, segundo o relato dos meus clientes, né? Deitados na grama, e apareceu um carro do Departamento de Operação de Fronteiras, no Mato Grosso do Sul, que é vinculado à Polícia Militar, né? E aí esse carro ele se aproximou da cineasta, do jornalista canadense do engenheiro florestal e perguntou o que eles estavam fazendo ali. E eles disseram, não, nós viemos aqui tomar conhecimento do que está acontecendo nessa região, parece que está tendo um conflito, e o policial começou a dar risada e falou, não está tendo conflito nenhum, podem ir embora. Só que eles olharam, todos os indígenas, tipo, deitados no chão e aterrorizados com o que estava acontecendo. E aí eles ficaram desesperados, entraram no carro, foram para a cidade, na cidade tentaram pedir ajuda, mas estava todo mundo na Assembleia Indígena sem acesso à internet e telefone, enfim. E aí eles resolveram retornar para tentar falar com a família. Quando eles retornam para tentar falar com a família, eles são pegos de surpresa na mesma rodovia onde eles encontraram o carro da DOF, numa emboscada de mais ou menos umas 30 caminhonetes, e aí eles foram sequestrados, eles foram torturados, eles foram roubados, e todos ali ficaram por um período, sofreram, sim, tentativa de homicídio por tudo que eles passaram, e quando o Philip, né, que é o jornalista canadense, percebeu uma desarticulação, digamos assim, desses fazendeiros, porque era fazendeiro, sim, e seguranças privadas dessas fazendas, eles pegaram o carro e se retiraram de lá. Mas a trajetória depois disso é muito complicada, porque, assim, quando eu peço ajuda para acionarem um socorro para o Renault Philip, jornalista canadense, eu tive o apoio de imediato, inclusive da ministra da Saúde, Nízia, que se disponibilizou a ajudar no necessário para o Renault Philip não ter uma consequência mais grave ou não ter uma morte mesmo, porque ele estava com muita dor e a gente estava imaginando hemorragias internas do tanto que ele foi espancado. E ele foi para o Canadá, agora ele está bem. Só que quando eu peço a mesma ajuda para os indígenas, que também sofreram as mesmas violações no mesmo dia, o tratamento não é o mesmo. E aí começa a insurgir, né, o tratamento discrepante, e você começa a ver que você tem que conversar com todos os ministérios, mas você tem que enviar para o Ministério dos Povos Indígenas, mas você tem também que enviar para a FUNAI e para a CESAI, e você tem que ouvir o indígena falando, Thalita, ainda não chegou a minha alimentação, e eu ainda estou com dor, eu estou com hemorragia. Então, assim, é uma desorganização, Joaquim, que eu falo que a desorganização em si é por incompetência. Não há outra forma de traduzir isso aqui. E eu falo muito claramente isso, com muita segurança, por quê?
Porque nesse exato momento, a aldeia Politoquê está sofrendo perseguição dia sim, dia não. Olha que... Tem uma pessoa que tem um desaparecimento forçado do Carlos Teixeira desde o dia 22 de outubro. Desde o dia 22 de outubro, eu estou pedindo para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério dos Direitos Humanos, para que façam uma busca para o Carlos Teixeira, que é um Guarani Kaiowá, que não fala português, ele tem 20 anos, ele só fala Guarani, e ele desapareceu. E assim, a gente imaginar que tem um desaparecimento forçado, num tempo que a gente fala que é democrático, e que não há uma busca, por quê? Ele é indígena? Thalita, a gente não tem uma manutenção para isso, a gente não tem efetivo para isso. Se não tem da Força Nacional, tem que ser do Exército. Tem que o Estado não pode permitir. Claro. Tem que ter alguém que consiga fazer isso. Então, assim, a gente tem desaparecimento forçado, a gente tem estupro, a gente tem cárcere privado, a gente tem sequestro, a gente tem lesão corporal, a gente tem homicídio, a gente tem tudo. A única coisa que a gente não tem é um cessar disso. E aí, depois de um mês, mais ou menos, do ocorrido, do dia 22 de outubro, eu ainda sou surpreendida com um senhor que é ex-juiz do Distrito Federal, aposentado, pelo que eu sei, fazendo manifestações pelo Brasil em sindicatos rurais, ensinando a como utilizar a violência para proteger a propriedade privada. Que horror! Que horror! Não, é o caos. É o caos. E só que é o caos institucionalizado. Que horror. Thalita, esse vai ser um tema para a nossa próxima entrevista, porque o nosso tempo terminou. E o que você começou a falar realmente é instigante, mas eu não tenho como avançar mais no horário. Então eu vou marcar com você novamente para a gente falar da questão indígena a partir deste caso aí, tá? Perfeito, eu agradeço muito a oportunidade e quanto mais luz nós conseguimos colocar nisso, eu acredito que as autoridades poderão trabalhar melhor. Tá, pessoas de deputado precisa voltar e vai voltar, tá bem? É que eu não posso avançar mais, mas é um tema que a gente quer cobrir mais e a questão indígena tem que ser coberta e você está com uma atuação muito forte, porque a denúncia que você fez é gravíssima, mas a gente vai voltar a falar sobre isso, tá bom? Tá então, bem. Quero agradecer muito pela sua participação aqui, agradecer a todos vocês que participaram também, aqui, dando a sua contribuição, fazendo questionamentos, e agora continue com a programação da TV 247, tá bom? Obrigada, boa noite. Até, boa noite.